Aí, gente, boa noite pra vocês. Pra mim, eu vou dar boa noite, que pra mim é noite de quarta-feira, 20 de maio, tá? Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera. Apesar de estar aqui vestindo com a minha camisa do Santos. É mais do mesmo, né? Mais do mesmo, o Santos não se cansa de passar vergonha, né? Hoje à noite jogou pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mas antes de falar sobre o jogo em si, saiu a notícia que o Santos, no dia de hoje, saiu a notícia que o Santos vai recorrer ao STJD para tentar a anulação do jogo contra o Curitiba em virtude da substituição do Neymar pelo Robson Júnior, quando na verdade o Santos alega, né, que no papel não estava o número do Neymar, estava o número do lateral esquerdo Escobar, era o Escobar que era para sair, não o Neymar, ficou aquela confusão toda, tá? Eu estava lendo sobre isso, né? E a regra não diz nada sobre o papel, né? A regra fala sobre se o árbitro foi devidamente informado sobre quem deveria sair ou não, né? No caso, o quarto árbitro, né? O árbitro que faz a mesa, né? Que fica como mesário, né? E o árbitro principal do jogo, né? Tá? Acho que é Zanovelli, né? Acho que é Zanovelli é o nome dele, o sobrenome acho que é Zanovelli. Ele colocou na súmula dele que o quarto árbitro foi comunicado por um assistente do Santos, no caso o César Sampaio, né, o ex-jogador César Sampaio, de que quem iria sair era o número 10, no caso o Neymar, né? Porque o Neymar estava sendo atendido, né, fora de campo, na panturrilha, tá? Ele não estava nem dentro de campo, estava fora de campo, tá? E a partir do momento que o Robson Júnior entrou, né, é, a substituição ela foi na prática efetuada, tá? Então não podia se voltar atrás, né? E no momento que a placa foi levantada, né, ninguém do Santos prestou atenção na placa, né? E ninguém parou para olhar, nem o Cuca, nem o César Sampaio, nem o filho do Cuca, que é assistente, preparador físico, médico, ninguém, o próprio Neymar, ninguém, né, do Santos se atentou a olhar na placa e falar, opa, parou, está errado, né? Ninguém fez isso. Então, é, cabe ao Santos, o Santos vai ter que provar, né, no STJD e tudo mais, né? E o César Sampaio não falou nada, não deu autorização. Quando na verdade o Santos alega que foi feito um pedido para esperar, para aguardar, né? Um atendimento ao Neymar para ver se o Neymar conseguiria voltar para o jogo ou não, né? Mas enfim, né? Tá a confusão aí, o Santos se acha no direito de brigar, né? Por isso, então, beleza, né? Eu acho que não vai dar em nada, mas, enfim, é o direito da instituição Santos Futebol Clube brigar e vamos ver o que isso vai dar, tá? Bom, sobre o jogo de hoje à noite, nossa, meu Deus amado, estou com outro aparelho aqui para me auxiliar. Vamos lá, 6.940 pessoas pagaram ingresso para assistir a mais um vexame do Santos, né? Para assistir ao vivo em loco a mais um vexame do Santos, né? Numa renda que deu aí 373 mil reais, né? Eu já falei em alguns vídeos para trás que enquanto tiver essa bagunça, tiver essa zona, né? E a presença do Neymar fazendo tudo que bem quer e tá tudo bem, como se ele tivesse autonomia de mandar no clube. Não estou criticando nem ele, jogador, mas as atitudes, né, envolvendo ele, todo esse ambiente, cara, eu vou manter meu sócio torcedor em dia para poder ter o direito de votar no final do ano, tá? E no caso votar contra essa diretoria, né? Mas esse ano eu vou, sabe, estou optando por não ir à Vila Belmiro assistir jogo, tá? Já tá bom demais passar raiva, passar perrengue dentro de casa, tá?
Então, hoje o time foi a campo, tá? Com algumas novidades, nenhuma explicação do departamento médico do porquê o Escobar não foi, né? Dizem que ele sentiu alguma coisa, mas não há esclarecimento de nada, né? Aliás, transparência no Santos Futebol Clube, essa altura do campeonato, esquece, né? Tá? O torcedor, que é o principal patrimônio do clube, né? De qualquer instituição que envolva sentimento, né? Que envolva rios de dinheiro, né? Ela tem o seu torcedor como seu grande patrimônio, né? E quando o Santos dane-se, na diretoria não querem saber se informa ou não informa, tá? O departamento médico do Santos é uma tremenda numa piada. Agora não é departamento médico, né? Acho que é departamento de saúde que eles chamam, né? Mas é uma tremenda numa piada. Jogador que volta do departamento médico, chega em campo, já sente dores, sai chorando, enfim. Tá tudo. Nossa, vamos lá, vai. Engraçado, que eu falei no último vídeo, né? O Santos, ele chegou a essa penúltima rodada da fase de grupo da Sul-Americana com condições até de ser primeiro colocado do grupo, porque, por incrível que pareça, o Santos pegou um grupo fraco, tá? É que o Santos não se ajuda, mas o Santos pegou um grupo fraco, tá? Pode ver os primeiros colocados do grupo, né? Que o São Lourenço chegou como líder, né? Chegou com 6 pontos. Tem outros grupos aí que primeiro colocado já tem mais de 10 pontos, tem 11, 12. Não, então o grupo do Santos, mesmo o Santos estando em último lugar, né? Começou a rodada como último lugar, tinha chances, né? Bastava ele ganhar os 2 jogos, né? Que tem como mandante o São Lourenço, hoje o Deportivo Cuenca na semana que vem, que poderia até se classificar em primeiro, tá? E ontem o Deportivo Cuenca e o Ricoleta empataram em 2-2, ou seja, ajudaram mais ainda o Santos. Mas o Santos não se ajuda, né? Então, eu até falei, né? Quando o Santos foi enfrentar o São Lourenço na Argentina, eu fiquei surpreso negativamente com o São Lourenço, né? Não imaginava que o São Lourenço fosse um time tão fraco, né? Até falei, caramba, quando o Flair só eu falei, pô, o São Lourenço, a exemplo do Santos também um campeão da Libertadores, então vai ser um adversário embaçado. Mas não foi, tá? O que embaçou foi o próprio Santos, né? Então, mas mesmo assim, com tudo isso, o Santos começou bem a partida, né? O Álvaro Barreal foi improvisado na lateral esquerda, né? Foi para a lateral esquerda, né? A dupla de volantes ali ficou o Christian Liva junto com o Ilharão, porque o João Schmidt, né, saiu sentindo lesão na última partida lá na Neoquímica Arena, né? Lá na frente, né, teve a novidade, né? O Neymar, pelo que ele sentiu, não foi nem tanto indicado pela convocação para a Copa do Mundo, mas pelo que ele sentiu na panturrilha também foi poupado, né? Durante a transmissão até apareceu ele lá com a filhinha no colo, né? Enfim, então a linha de zaga lá tudo certo, a mesma coisa, Gabriel Brazão, né? O Igor Vinícius voltou à lateral direita, né? Também fiquei sabendo depois do vídeo que eu gravei do jogo contra o Curitiba, que o Igor Vinícius não jogou contra o Curitiba na Neoquímica Arena porque ele amanheceu com febre, né? Por isso que o Mike foi pro lugar dele, né? Mas agora voltou, né? E a Dona Fria pelo lado direito da zaga, e o Lucas Veríssimo pelo lado esquerdo, o Barrial improvisado na lateral esquerda, a dupla de volante Cristian Oliva, o Ilharão, né? E Gabriel Bom Tempo jogando, fazendo meia pelo lado direito, o Miguelito, né? Essa foi a novidade, né? O Miguelito entrando ali, né? Fazendo esse mesmo papel pelo lado esquerdo, o Roeida centralizado e como não tá, o Neymar não foi para o jogo, né? O substituto natural dele foi o Gabriel Barbosa, porque a comissão técnica, o Cuca já deixaram bem claro que por uma questão de reposição, optou por não jogar, né? Evitar jogar jogos com o Neymar e o Gabigol lá na frente, tá? E, enfim, antes de falar sobre o jogo em si, agora deu um clique na minha cabeça aqui, de repente, se eu deixar para o final do vídeo não tenha tempo, né, de falar, porque o vídeo pode ficar muito grande. Na noite de segunda-feira, né, logo após o Ancelotti relacionar os 26 convocados para a Copa do Mundo, né, o Henrique Farinha, né,
da página do YouTube do Santos, que cobre o Santos, Blog Sul Santista, né? Sul, S-O-U-L, Blog Sul Santista. Para quem é torcedor do Santos, que gosta de ficar bem informado, né? E para nós que resta as redes sociais, resta principalmente o YouTube, essa página Blog Sul Santista eu recomendo, tá? Muito boa a página, tá? E lá, né, um dos que colaboram com ela é o Henrique Farinha, né? O Henrique Farinha, ele postou na noite de segunda-feira, logo após a convocação do Ancelotti, né? E segundo uma informação que ele colheu de uma fonte lá, né? Que o Neymar, né? Agora eu não sei se foi antes ou depois da convocação, da confirmação que iria para a Copa, o Neymar teria postado num grupo de WhatsApp dos jogadores do Santos, né? Que após a Copa do Mundo ele não volta para jogar no Santos, tá? Ele não joga mais no Santos após a Copa do Mundo. Ele teria dito isso, né? Num grupo de WhatsApp dos jogadores do Santos, tá? Que ele não saberia o que faria depois da Copa do Mundo, mas que agora o foco dele é a Copa do Mundo, que ele conseguiu o que ele queria, né? Mas que para depois, né, da Copa do Mundo, ele não, uma decisão que ele já teria tomado de não mais jogar com a camisa do Santos. Então vamos ver se o tempo passa, com a passagem do tempo, se isso realmente vai se comprovar, tá? Há até uma suspeita que se isso ficar verdadeiramente comprovado antes da Copa do Mundo chegar, né, provavelmente haja uma partida de despedida dele contra o Deportivo Cuenca na terça-feira que vem, mas ainda não tem nada confirmado, né? E inclusive um outro jornalista mesmo que cobre o Santos, né, que tem canal que fala sobre o Santos, que é o Rodolfo Gomes, né? Ele confirmou essa informação, corroborou essa informação do Henrique Farinha, dizendo que o contrato do Neymar com o Santos não tem multa rescisória. Ou seja, se o Neymar resolver simplesmente chegar e falar, olha, tchau, não jogo mais, vou embora, vai, e não pega nada para ele, tá? O Santos é que está devendo rios de dinheiro para ele pelo, né, o que essa diretoria, junto com o seu departamento jurídico, formalizou o contrato, né? E o Neymar alega a instabilidade política do clube, alega situação insalubre, provavelmente esteja também alegando que não quer ficar numa situação de novo, chegar final de ano, ser salvador da pátria, ter que brigar, jogar no sacrifício para tirar o time da zona, para evitar que o time vá de novo para uma Série B, enfim, tá? Vamos ver, temos que aguardar os próximos dias para ver se isso realmente se confirma, tá certo? Bom, já estou esticando muito, falando sobre o jogo, o Santos até começou bem, no primeiro minuto de jogo, uma troca de passe, Roezer, Miguelito, Gabigol, sabe? Toque de primeira, tá? Bola invertida, entrada do Gabriel Bom Tempo na segunda trave, de carrinho, até deu uma sorte, né? Que a bola bateu numa perna, bateu uma outra, entrou no gol, ou seja, com 1 minuto de jogo, o Santos já estava ganhando de 1-0, tá? E mais adiante, uma cobrança de falta, uma bonita cobrança de falta do Barreal, obrigando o goleiro do São Lourenço, né, a fazer uma grande defesa, espalmá-la para escanteio. Enfim, pelo menos nos 30 minutos de jogo, o Santos controlou as ações, tá? Não foi aquele massacre, tá? Mas o Santos controlou aquelas ações e o São Lourenço era um time que chegava mais de chute de fora da área, né? Aí o árbitro, por bem, na metade do primeiro tempo, nos 2 tempos, né, fez a parada para hidratação, né? Optou por fazer isso. Depois dessa parada, parece que o técnico argentino ajustou o seu time e aí o São Lourenço começou a realmente incomodar o Santos, começou a chegar na área, ficou faltando acertar o último passe, né? E o primeiro tempo estava caminhando para 1-0 frouxo, né? E o Santos começou a cair, ainda no final do primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo, deu para perceber a queda física do time, tá? Principalmente pelos espaçamentos entre os setores, né? Defesa, meio de campo, ataque, a bola às vezes chegava no ataque, o Gabriel pegava a bola, não tinha para quem tocar, né? Porque o time não acompanhava, o time não vinha junto, tá? E realmente, né, é impressionante, né, o Santos ter um problema desse tamanho, desse naipe, tá?
em pleno quinto mês, né, mês de maio, mas talvez isso se justifique pela troca de comando técnico, tá? Porque o técnico, toda vez que ele chega, ele traz a sua comitiva, né, seus auxiliares, e, inclusive seu preparador físico, né? Então, este ano já é o segundo técnico que está trabalhando no Santos, o Vojvoda foi mandado embora coisa de 2 meses atrás, chegou o Cuca, né? E a metodologia de trabalho dos dois preparadores provavelmente são diferentes, e quem sofre isso é o time, né? É o time, porque o Santos não se ajusta no preparo físico. É impressionante, falta perna. Mas mesmo assim, houve uma falta para o Santos no final do primeiro tempo, né? O Gabriel recebeu uma linda assistência ali na meia-lua do Roeder, né? Quando preparou para chutar, o volante argentino chegou fazendo falta nele, né? O próprio Gabigol cobrou a falta, né? E a exemplo da sorte que o Bom Tempo teve no carrinho, o Gabigol também teve sorte na hora de cobrança de falta, ele mirou o canto do goleiro, mas a bola ainda desviou no zagueiro, né? Tirou mais ainda do goleiro, e aí o Santos conseguiu fazer 2-0 no momento que o Santos estava sendo pressionado pelo São Lourenço, né? E beleza, virou o primeiro tempo ganhando de 1-0, né? E aí eu diria que não só a questão física, que é uma coisa gritante, berrante, o Santos, tá? Tem a questão também envolvendo o psicológico. Parece que o Santos entra em campo carregando um container nas suas costas. O Santos é um time que só tem perna para jogar um tempo do jogo, tá? Um tempo do jogo, tá? E aí chega o segundo tempo e o Cuca, o técnico, acabou dando a sua contribuição, tá? Obviamente que não foi por querer, né? Mas é exemplo do que aconteceu na Neoquímica Arena. No segundo tempo ele começou a contribuir para que o time caísse bruscamente de rendimento, tá? Com as substituições errôneas que ele fez, né? Pelo que parece, o Roeder, ele terminou o primeiro tempo sentindo cãibra, né? Puxando a perna. Isso tem a ver com uma falta, tem a ver com uma preparação física ineficaz, tem tudo a ver com uma preparação física ineficaz, tá? E aí ele pediu para ser substituído, né? E aí o Cuca opta por querer começar a trancar o time, tá? Ele tinha em campo, por exemplo, podia pegar o Barreal, né, tirar o Barreal na lateral, colocar um lateral da base, que ele faria depois, ele colocaria um moleque na base na lateral, puxar o Barreal para o meio, mas não, né? Ele optou por colocar o Gustavo Henrique no lugar do Roeder, né? Centralizar o Miguelito, que apesar de ter tido uma boa participação no primeiro gol do Santos, foi uma atuação apagada, tímida demais, sabe? O Miguelito é um jogador que as oportunidades surgem, as oportunidades aparecem, e parece que o cara não agarra com força, sabe? Não tem aquela coisa de entrar com fome, de querer fazer acontecer, de querer escrever seu nome, sabe? Então o tempo está passando, está indo, e o Miguelito é apenas mais um a vestir a camisa do Santos, é apenas mais um a passar pela base, é apenas mais um a não conseguir escrever sua história, não conseguir fazer nada que preste com a camisa do Santos, tá? Então, muita gente fala que precisa ter mais minutagem e tudo mais, sim, concordo. Mas faz acontecer, que nem o Gabriel Bom Tempo hoje. Ele ganhou a titularidade, tá? Me lembro que no ano passado, acho que foi no ano passado, ou foi em 2004, não sei se eu estou confundindo, um clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, tá? Acho que foi em 2024, acho que o Neymar ainda não estava. Ele fez o primeiro gol e teve participação nos outros 2 gols, tá? Foi um dos melhores em campo. A partir dali ele começou, sabe, a chamar mais atenção. Levou tempo para ganhar minutagem, né? Passou alguns outros técnicos que olharam para ele e não deram o mesmo tratamento que ele está tendo agora, né? Mas enfim, a partir desse jogo contra o São Paulo, ele começou a dizer, olha, eu tô aqui, sabe? Tô querendo, meu nome é Gabriel Bom Tempo, né? Tô mostrando que sou capaz, tá? É isso, tá? Ou seja, teve fome de bola. Aquele Santos São Paulo de 2024 na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista, o Gabriel Bom Tempo, nossa, voltou para fazer chover. E o Miguelito, em nenhum momento, em nenhuma das oportunidades que ele teve para entrar em campo, ele fez chover.
Ele só ficou nessa coisa de fazer, de só faltar fazer chover. Porque não entra com fome, não entra com aquele apetite, não sabe. Então, realmente, está difícil de defender o Miguelito. Como está difícil de defender muita gente que está vindo da base, né? Essa base do Santos que nos últimos 10, 12 anos para cá foi sucateada, foi arrebentada, foi estragada e hoje, sabe, que até 10, 12 anos atrás era motivo de orgulho para nós, né? Era uma das melhores bases do futebol brasileiro, hoje é o totalmente oposto, tá? Porque entrou, por exemplo, entrou o Gabriel Henrique, né? Eu falei, né, lá no vídeo que eu gravei no pós-jogo contra o Curitiba, que ele é um cara esforçado, empenhado, mas com a bola no pé, ele não produz nada, ele é ruim, ele não sabe jogar bola, tá? Essa que é a verdade. Então o Cuca já começou a cagar aí, tá certo? E mesmo assim, né, o primeiros 20 minutos, o São Lourenço era um time que não conseguia agredir o Santos, não conseguia atacar com tanta força, né? Mesmo o Santos já dando sinal de queda física no segundo tempo, tá? Total, brutal. Não teve uma finalização do adversário, o goleiro do São Lourenço não precisou fazer nenhuma grande defesa, nenhuma grande intervenção, tá? E teve novamente uma parada para hidratação na metade do segundo tempo também, tá? E aí numa rara jogada feita, né? O Christian Oliva deu uma bela arrancada lá do campo de defesa, né? Eu acho que ele fez uma triangulação ali com o Gabriel, saiu em diagonal na cara do goleiro, era o gol da vitória, tá? Mas aí faltou gás, faltou fôlego, ele tentou dar uma cavadinha por cima do goleiro, errou, sabe? Enfim, já perdeu um gol que, na minha opinião, não deveria ter perdido, era para ter saído esse gol, tá? E logo em seguida o São Lourenço botou fogo no jogo porque achou o gol, né? Uma bola levantada na área, né? A bola foi levantada na área, a Doni Frias, a princípio, ele cabeceou, mas ele não conseguiu tirar a bola para fora da área, a bola só ganhou altura, mas não ganhou distanciamento, não saiu da área, né? E aí, o que aconteceu? O Derrites, que no final do primeiro tempo, né, até perdeu um gol cara a cara com o Brasão, né? O Brasão fez uma grande defesa com os pés, né? O Derrites, a bola veio para ele, né? O Brasão, na minha opinião, falhou no gol, porque o Brasão, a bola estava bem lá em cima, bem lá do alto. Ele tem a vantagem de ser goleiro e sair com as mãos. Ele fez que ia sair, mas parou no caminho, ou seja, ele acabou se rendendo, ele acabou se matando, ele acabou colocando a si próprio numa zona neutra. E aí o Derrites cabeceou por cima dele, fez o gol de desconto, né? E pronto, aí já viu. Aí, além da preparação física, entra a questão psicológica. O time do Santos, quando toma gol, vem um apagão. O Cuca meteu o louco de colocar mais um volante no time, né? E, aliás, quando ele colocou o Gustavo Henrique, né? Ele manteve o Ilharão foi fazer um alinhamento casaco, uma espécie de terceiro zagueiro lá atrás, tá? Então já tinha o Ilharão, aí entrou o Gustavo Henrique, entrou o Christian Oliva, e aí ele colocou mais dois garotos da base, né? Ele colocou o Rafael Gonzaga, o lateral, no lugar do Barreal, também abriu o bico, pediu para sair, tá? E o Gabriel Bom Tempo também abriu o bico, pediu para sair, sabe? Entrou um garoto da base chamado Samuel Pierre, tá? Ou seja, o Santos ficou com 4 volantes no meio de campo, tá? 4 volantes, tá? Somando o Ilharão, Christian Oliva, esse Pierre e mais o Gustavo Henrique, tá? Virou uma bagunça, porque o time simplesmente não segurava a bola ia pro pé dos jogadores do São Lourenço, tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu o que era se esperar, né? Aos 40 minutos do segundo tempo, o São Lourenço empatou o jogo. Mesmo colocando o Rony no lugar do Miguelito, né? Não adiantou, porque o Miguelito é uma piada jogando, sabe? Alguém falou que ele é jogador de futebol, ele acreditou.
sabe? O Abel Ferreira no Palmeiras conseguiu fazer milagres com esse rapaz, tá? Nossa, tecnicamente ele é ruim, é horroroso e ganha um alto salário, tá? Mas aí o São Lourenço conseguiu empatar em 2-2 numa tabela pro meio da zaga do Santos, tá? O Rodrigo Mendes, né, recebeu, né, do Facundo Guri, e na saída do Brasão bateu no canto direito do Brasão, empatou 2-2 e quase virou. Tá? Numa bola cruzada na área, ele apareceu sozinho de novo, pegou de peito de pé de primeira, né? Mas pegou muito embaixo da bola e a bola subiu, tá? Quase que virou, tá? E ainda chegou a entrar o Lautaro Dias, mas, sabe, outro gancho, sabe, no lugar do Cristian Oliva, tá? O Cristian Oliva saiu também sentindo a perna, sabe? Então, ficar torcendo para que o Santos não perca, tá? Para os próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Tem um jogo pela Sul-Americana no meio, mas o Santos está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Que não perca o Roezer e o Cristian Oliva, que são 2 jogadores que eu considero importantíssimos, né, nesse time, junto com o Gabriel há um tempo. Tá? Então, foi mais uma vergonha, mais um vexame, tá? De um time que só tem perna para jogar 30, 40 minutos de jogo e os outros 60 parece que fica na beira do gramado pedindo tubo de oxigênio, pedindo água, pelo amor de Deus. Tá? E físico vai embora, psicológico ruim, porque toma gol, o time parece que sente, sabe? E é isso, tá? Por muito pouco não tomou a virada, tá? O engraçado é que o Santos, enquanto estava ganhando de 2-0, ele estava na segunda colocação, empatado ali com o São Lourenço, né? Foi até no GE, viu o regulamento para ver a questão do critério de desempate, né? O primeiro critério de desempate é confronto direto, o segundo é saldo de gols e o terceiro é gol pró, né? Então a Sul-Americana é um pouco diferente do brasileiro. Mas com esse empate o Santos voltou a ser o último colocado, né? O Santos voltou a ser o último colocado, o São Lourenço agora tem 7 pontos, tá? Deportivo Cuenca e Recoleta 5 pontos, respectivamente, e o Santos com 4 pontos. E o Santos pode, no máximo, agora ser segundo lugar para fazer repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores. Mas para isso precisa vencer o Recoleta. Não, precisa vencer o Deportivo Cuenca na terça-feira que vem na Vila Belmiro. Tá? Bom, eu acho que em 5 jogos o Santos empatou 4, ganhou 1. Não faz por merecer se classificar. Não faz por merecer. Ainda mais que a Sul-Americana foi uma competição que caiu de última hora. No colo do Santos. Quando o Santos no ano passado estava brigando para não cair. Tá? E o Santos não se preparou para isso. O Santos não tem elenco, tá, para disputar 3 competições. Tá? Então, uma não classificação para um playoff, para uma fase de playoff, de repescagem, talvez seja até bom para o Santos. O Santos está numa situação crítica no Campeonato Brasileiro, brigando para não cair. Vai fazer o chamado jogo dos 6 pontos sábado agora contra o Grêmio lá em Porto Alegre, né? É um jogo que os dois estão brigando para ver quem é que deixa o outro na zona de rebaixamento. Tá? Então, eu acho que lógico, o Santos não vai fazer isso, porque vai tentar brigar e tudo mais pela vaga, né? Mas caberia deixar a molecada jogar, sabe? E por falar na molecada, cara, sabe? O Cuca tá numa situação que os mais experientes já estão velhos, já estão acabados, já estão em final de carreira, e os mais novos não produzem tanta qualidade, não dá um cardápio para eles, né? E ainda tem um cara, tem na base um cara arrogante, metido a besta, que é o Robson Júnior, né? Por algumas atitudes que ele toma fora de campo, né? Como, por exemplo, ser convocado para jogar um jogo de sub-20 e dizer que não vai jogar, né? Entrou no lugar aquela lambança de substituições, entrou no lugar do Neymar no domingo, até esqueci de falar isso, saiu na cara do goleiro, no lance lá que ele foi colocar na cara do goleiro, perdeu um gol feito, enfim. Então é isso, né? Jogadores velhos, inexperientes, acabados, que não merecem mais vestir a camisa do Santos, e esses jovens aí que a maioria não passam de jogadores comuns, não tem nada demais, tá? Então é essa situação que o Santos tá? Um elenco mal montado, tá? Um time que morre fisicamente no decorrer do jogo,
tem abalo psicológico constantemente, tá? Então, é isso, tá? E o seu Cuca hoje contribuiu para mais um vexame, fazendo alterações, substituições que deram totalmente errado, tá bom? Bom, o vídeo já está chegando a 30 minutos, né? Eu até pensei em falar sobre um pouco sobre a reunião do conselho, né? Que está perdurando durante a semana para debater mudança dos estatutos, mas aí o vídeo vai ficar muito grande, né? Só vou dizer que na segunda-feira, com pressão da torcida do lado de fora, tá? Conselheiro dando entrevista para jornalistas dizendo que estava armado, um tremendo de um circo do cacete, né? O Santos, uma das etapas, né, que foi aprovada foi a SAF, né? Quem tiver interessado em comprar a SAF do Santos vai ficar com 80% do departamento de futebol, não 90%, como era previsto, né? Fica com 80%, né? Então, isso foi aprovado pelo Conselho, tá? E vai vir para, mais para frente, deve vir para a Assembleia dos Sócios, deve passar também, tá? Mas tem assuntos mais espinhentos, né? Mais pesados, mais fortes, para serem debatidos nos próximos dias, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? E, então é isso, mais um resultado frustrante. O Santos mais uma vergonha, tá? E paciência, tá? Mas eu confesso o seguinte, eu não aguento mais, viu? Não aguento mais, eu nunca imaginei que após aquela... Eu sabia que após aquela decisão de Libertadores que o Santos pediu o título para o Palmeiras, que o Santos teria meses, anos difíceis pela frente, tá? Mas eu não imaginava ver o Santos metido num buraco tão fundo como eu estou vendo agora, né? E com perspectiva de afundar mais ainda, tá? Tá complicado, tá embaçado. Bom, gente, uma ótima semana para vocês. Se cuidem, tá bom? Obrigado aí por assistir. Se assistiu até o final, curtiu, dá um like. Se não curtiu, não tem problema, dá um dislike. Se gostou a ponto de compartilhar, compartilhem, tá bom? Obrigado, até a próxima.